Bem-vindos ao Mente iPod. No episódio de hoje iremos falar sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É, esse filme mesmo, o filme que teve mais likes durante o vídeo que teve mais likes durante a semana. Ficou disputado pau a pau ali com o do Superman. Então, o da semana que vem vai ser o Superman de 78, o filme do Christopher Reeve. E vou fazer. E aí, tem uma curiosidade desses dois filmes. Esses dois filmes têm uma coisa em comum. O Superman de 78, ele era o filme que meio que iniciou a era dos blockbusters, né? Ele sai um ano depois do Star Wars, do Uma Nova Esperança, né? Então ele é um dos primeiros filmes da era dos blockbusters. Ele é o primeiro filme de super-herói desse que a gente imagina, que fez sucesso, que foi super difundido. Então, e ele é um filme muito revolucionário. E esse filme do Homem-Aranha, que é o filme de hoje, ele é o filme da retomada dos filmes de herói, né? Os filmes de herói tinham ficado muito caídos, muito ali por causa do Batman e Robin, aqueles filmes do Quarteto Fantástico que nunca tiveram uma solução ali, os filmes que eram ruins mesmo. Muito filme ruim, filme do Spawn, filme do Aço, né? Do Iron, com o Shaquille O'Neal, aquela coisa horrível. E aí tem o filme do X-Men, né? O primeiro filme da retomada. E esse filme que foi um estrondo. Eu vivi a época desse filme. Eu fui ver esse filme no cinema em 2002. Olha, isso entrega muita idade. E fui ver em Brasília, inclusive. Eu lembro muito dessa história. Esse filme era incrível, assim. O efeito desse filme vendeu, assim. Eu lembro que esse filme foi um filme assim que levou todo mundo foi ao cinema ver, porque ninguém sabia como é que ia ser feito um filme do Homem-Aranha nesse momento, né? Eu fui ver esse filme no cinema, vi esse filme em fita, em VHS, ó. Vi esse filme em várias versões. Inclusive, isso é um assunto que a gente vai debater. Eu vi a versão do HBO Max da última vez, eu vi pra fazer esse episódio. E a versão do HBO Max tá bem esquisita. Isso vai ser debatido no decorrer do episódio. E, bom, a gente conhece, né? Eu vou falar aqui um pouco da história desse filme. Esse filme tem uma história muito legal. Esse direito do filme do Homem-Aranha foi passando de empresa em empresa até chegar na Sony. Em um ponto da história que é muito famoso, ele chega pro James Cameron. O James Cameron escreve um roteiro para esse filme. E ele ia dirigir, ia ser o filme que ele ia fazer, se eu não me engano, depois do True Lies, alguma coisa assim. E aí ia ter o Leonardo DiCaprio nesse filme como o Peter Parker, né? O Leonardo DiCaprio ia ser o Peter Parker dessa história. E acaba que dá ali aquela história. Quem tinha o direito lá na época com o James Cameron perde o direito porque passa o tempo, né? O James Cameron escreve um roteiro de um filme do Homem-Aranha que seria rated R, que seria mais 18 anos aqui no Brasil, que ia ter cena de sexo, essas coisas. São filmes super diferentes. Um filme bem adulto, mais uma pegada meio Blade, meio filmes mais adultos mesmo, um filme de herói adulto, que aí meio que nunca é aprovado, né? E aí esse direito vai cair na mão da Sony, e ainda tinha essa ideia do Leonardo DiCaprio ser o protagonista, mas chega nessa época, o Leonardo DiCaprio já é um monstro, ele ia ser caro demais pro filme, né? Ele já era consagrado. Na época da ideia, ele ainda não tinha feito Titanic, ele ainda era um ator iniciante, ainda estava lá no Gilbert Grape. E aí ele vai indicar o melhor amigo dele de infância, né? O cara que estudou com Ian Gilliard, o ator que cresceu junto, que nesse momento era um ator que tinha um filme só, que era o Tobey Maguire. O Tobey Maguire entra na história porque ele é o melhor amigo, ele é o buddy, é o parceirão do Leonardo DiCaprio, parceirão de infância. É assim que surge a história do roteiro. E aí sai o James Cameron, ele já tinha saído, ele já tinha feito o Titanic, ele já estava ali, já tinha passado, já deveria estar pensando no Avatar nesse momento. E ele vai trazer, a Sony vai trazer um diretor da casa de filmes de terror, né? Não tinha nada a ver com aquilo, que é o Sam Raimi, né? O Sam Raimi ele é um diretor de filmes de terror, né? Ele virou essa coisa de filme de herói com o Homem-Aranha, os três Homem-Aranha, e agora volta lá com um filme que tem uma pegada bem parecida, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tem uma pegada Sam Raimi também.
Aí começa o filme. Eu vou contar aqui um pouco as tramas do filme, para quem não lembra, para relembrar, mas também recomendo que vejam. Mas essa versão do HBO Max a gente vai debater lá no final, ela não tá muito legal. Ela parece que tá com os cortes, alguma coisa, eu vou falar isso mais pro final. Bom, o filme começa lá com o Peter, né? O Peter do Tobey Maguire, eles estão indo lá numa pesquisa, num local onde é feito a pesquisa com aranhas. Ele tá indo com a escola Midtown, né? Isso é falado no filme, que eles estavam na escola Midtown. Eles estão indo na Universidade de Columbia, né? Lá em Nova York. Eles vão ao laboratório e ali acontecem várias apresentações nessa cena. É apresentado o Harry como filho do Norman Osborn. É apresentada a Mary Jane já como a menininha que ele gostava ali. E é apresentado o Flash Thompson lá do Joe Manganiello, né? O Joe Manganiello, ele tá lá depois no filme do Zack Snyder, lá no Batman vs Superman, no BVS. Esse filme provavelmente não terá review, porque eu detesto ele. Talvez tenha, só pra falar mal. É apresentada ali a amizade do Peter com o Harry, que é uma amizade esquisitíssima, é uma amizade de um entra com a cara e o outro entra com a mão, assim, porque ele tá sempre sacaneando o Peter, né? A amizade do Peter com o Harry é bem esquisita. Ele fica tentando dar em cima da Mary Jane, mesmo sabendo que o Peter é afim dela, né? A relação do Peter, isso é logo apresentado na primeira cena, que eles estão ali vendo a exposição lá das aranhas. Ele já começa a dar em cima da Mary Jane, né? Isso é muito apresentado no filme o tempo todo. E aí a gente vem para a história o Peter é picado pela aranha, né, nessa exposição. Aí ele vai lá sofrer as consequências daquilo, passar mal em casa, aquela cena toda. É apresentada a história da Oscorp, né? Porque o Norman Osborn já foi apresentado lá como o pai do Harry. É apresentado que a Oscorp está numa licitação, né, com o exército americano para desenvolver basicamente ali o que é o soro do super soldado, né? Se você entender lá do MCU, é a mesma coisa. Eles estão desenvolvendo uma toxina com um traje e um planador para os militares americanos. E aí, só que a pesquisa está dando errado. O cara lá fala que eles vão precisar retestar tudo desde o começo, porque quem consumia a toxina ficava maluco, né? E aí, como eles vão perder, o próprio Norman Osborn vai lá e sim, tem aquela cena clássica que esse filme é cheio de cenas muito clássicas, e nessa cena ele se auto-injeta lá na câmara de gás um soro, né? Pra ele virar lá um monstro. E aí ele ataca o cientista lá que tava fazendo a pesquisa, mata o cientista. E aí você aí você volta pra história do Peter, e na história do Peter, ele já teve ele tá tendo as consequências da picada. Então ele fica forte, ele não precisa mais usar óculos, né? Ele fica super empolgado. E aí vai pra escola, né? Aí quando ele vai pra escola, é a primeira vez que a Mary Jane olha pra ele diferente, porque ele tira o óculos e fala: seus olhos são bonitos. Isso deixa ele muito interessado, porque mostra no filme isso, e nessa cena também, que o Peter nem conseguia falar com a Mary Jane de tanta vergonha. Ele era o típico nerd ali dos filmes dos anos 2000 mesmo. Ele não conseguia nem se pronunciar. Ele é o Raj do The Big Bang Theory, ele não conseguia falar com mulheres. É tipo isso. Tem a cena que ele vai lá e, ainda entendendo os poderes, vai e joga o bandeja na cabeça do Flash Thompson. E aí o Flash Thompson vai lá e bate nele, né? Vai tentar bater nele. E quando ele vai tentar bater, o Peter começa a desviar, fazer esquivas, que ninguém consegue entender muito bem como é que ele faz aquilo. E ele dá um soco no Flash e o Flash voa longe, né? E ele foge da escola ali. E aí tem duas cenas muito clássicas nesse momento, que são as esporas, né? Saem da mão para ele conseguir escalar. E a teia orgânica, a polêmica teia orgânica. Lembrando que a história diz, e quem escreveu a ideia da teia orgânica, isso não existe nos quadrinhos, foi criado para o filme,
Foi o James Cameron lá atrás, e ele até fala que o Sam Raimi nunca deu o crédito correto para ele ter escrito a ideia da teia orgânica e tudo mais. E mas aquela cena que ele faz vários gestinhos com a mão para qual gesto seria o gesto que ele vai usar para soltar as teias, né? E aí vem a grande trama, né? A trama do Tio Ben. O Tio Ben, ele vai levar, né? O Peter, ele conversa com a Mary Jane ali, ele tem uma conversa com elas depois desse dia, né? E aí ela fala pra ele, você tem que. Você se esconde muito, você tem que crescer, né? Você tem que se expor. E aí o Flash compra um carro novo, no final da cena mostra o Flash compra um carro novo e leva a Mary Jane pra passear, ela fica louca no carro. E o Peter fala, isso que eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar um carro. E ele vai no classificado e olha os carros, e ele não tem a menor condição de comprar. Até que embaixo parece que ia ter uma luta tipo WWE, uma luta wrestling amador, né? Pro wrestling amador, em Nova York, pra quem ganhasse a luta ganhava $3.000. E aí vem a trama do Tio Ben, que é o seguinte: ele fala, o Tio Ben leva ele, e ele diz que vai à biblioteca, né? A biblioteca central em Nova York, lá em Manhattan. E o Tio Ben leva e o Tio Ben fala pra ele, olha, não é porque você tem a possibilidade de fazer uma coisa que você necessariamente tem que fazer. O Tio Ben tá explicando pra ele. E aí o Tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É nesse ponto que o Tio Ben fala a grande frase, né? A frase que vai nortear esse filme, o filme todo, né? E com isso já passaram tipo meia hora de filme, tá? Uns 25 minutos de filme, que o Tio Ben vai falar a grande frase que vai nortear o filme. Que é o momento de virada de chave. Mas por quê? Porque o Peter vai falar, você não é o meu pai, você não tem nada que falar isso, e vai sair do carro, vai fingir, né, que vai à biblioteca e vai entrar lá no ringue com aquela roupa, e aparece aquele o cara do Ash vs Evil Dead, né, que tá em todos os filmes do Sam Raimi. Aquele cara vai falar assim, vamos introduzir aqui o lutador Homem-Aranha! Ele vai entrar com aquela roupa, que é a outra roupa, né? Ele, pra essa luta, ele desenha duas roupas, né? A primeira roupa é aquela da balaclava, que é aquele do balaclava, camisa e calça, né? É uma camisa com uma aranha, a calça vermelha. E a outra roupa é a roupa do Homem-Aranha, a roupa clássica que todo mundo conhece. E aí ele vai estar com essa roupa, né, da balaclava, ele vai entrar pra lutar e ele vai ganhar do outro lutador, que é o quebra-ossos, que o cara fala assim, sai o primeiro lutador antes dele fala assim, ai, não sinto minhas pernas, não sei o quê. Era um lutador, tipo, era um lutador da WWE de verdade também, né? Que nem lá no filme do Rock, que era o Hulk Hogan, nesse caso era o Macho Man, Randy Savage, né? Era outro lutador da WWE. E nessa história, o Homem-Aranha até ganha rápido, eles fecham a jaula, ele ganha rápido desse cara, e aí na hora de pagar, ele tinha que ficar 3 minutos, e o cara falou, você ficou só 2 minutos, vou te pagar só $100. Porque ele queria $3.000 para comprar o carro, vocês lembram lá da história que eu tava contando, da Mary Jane, ele queria comprar o carro, e ele não consegue porque ele ficou só 2 minutos, o cara só paga $100 pra ele. E ele fica com raiva e vai embora. Nesse momento, o estabelecimento lá, o ringue lá, é assaltado por um cara e ele deixa fugir. Né? E o Peter deixa o cara fugir. E aí ele fala, isso aqui não é problema meu. Porque era a frase que o cara tinha falado pra ele. Ele fala assim, você tinha que pagar 3 mil. Aí ele fala, isso não é problema meu. E aí o Peter responde. E aí quando o Peter sai e vai encontrar o Tio Ben na biblioteca, o Tio Ben tá uma confusão, assim, o Tio Ben tinha tomado tiro e ele morre. E aí o Peter ouve do rádio da polícia que o assassino, quem tinha matado o Tio Ben, tava fugindo, eles sabiam quem era. E o Peter vai atrás, né, já com esse traje de calça, blusa e balaclava, ele vai atrás do bandido e ele descobre que o bandido era o cara que ele tinha deixado fugir, né? E aí esse cara
ele deixa depois esse cara morrer, porque ele tropeça num cano e cai de cima do prédio, e depois ele foge. A partir do momento. E aí passa um tempo, né, no filme. Tem a formatura do Peter, não sei o quê. Ele faz daquela outra roupa, a roupa do Homem-Aranha. E na roupa do Homem-Aranha, ele vai ficar famoso na cidade, ele vai proteger a cidade do crime. Isso é muito mostrado. Chega um ponto na história em que essa trama está acontecendo, tem a trama do Norman Osborn. A trama do Norman Osborn é o seguinte: a Oscorp vai perder a licitação, isso que eu falei lá no começo. Ele se injetou o soro. E aí, como ele sabe que eles vão perder o Norman, já trajado de Duende Verde nesse ponto, ele vai lá e destrói a outra empresa, explode a outra empresa com as armas. E nesse ponto, se você entender, rola ali uma subtrama, que depois eu vou contar nas tramas paralelas, e a Oscorp ficou muito endinheirada. E a outra empresa meio que ficou falida. Mas tem uma reunião lá, numa parte do filme, que mostra que a Oscorp ela ficou muito endinheirada, mas ela queria ser vendida. Os conselheiros da empresa queriam ser vendidos. Mas para ela ser vendida, tinha que ser demitido o Norman Osborn, né? O Norman tinha que ser demitido. Com isso, ele fala: eu estou fora, não ficarei fora. É uma cena até famosa também, que ele está na mesa: eu fundei esta empresa. É uma cena famosa. E aí tem a festa na Times Square. Na festa da Times Square, o Norman mata os conselheiros, né? Para ele não. O Norman ele tá numa jornada própria, né? Que ele mata os conselheiros para se manter no poder dentro da Oscorp. E ali naquele ponto, logo depois dessa cena, tem uma cena que é a cena do espelho, que é outra cena famosa. Esse filme é cheio de cenas famosas, como eu já disse, mas essa cena do espelho é muito famosa, que é aquela que ele confronta ele mesmo, e ele entende que ele agora tem duas personalidades. Ele tem uma personalidade bonzinha, boazinha, que é a personalidade dele mesmo, em teoria, e a personalidade do Duende Verde. Então ele tem duas personalidades ali, que na verdade, no fim do filme, você vai entender que elas são uma coisa só. Ele é o bom e ele é o mal ao mesmo tempo, né? Isso é interessante, é também um conceito interessante. Mas o mal prevalece nele. Ele já era um cara ruim, que aquilo ali só acentuou a ruindade dele. Nessa festa é o primeiro confronto, na festa da Times Square, é o primeiro confronto do Homem-Aranha com o Duende Verde. Onde eles duelam ali, mas é um duelo rápido também, assim, eles se conhecendo no duelo, assim, o Duende Verde bate a cabeça do Peter na grade, explode algumas coisas, destrói os prédios, mas normal, é um duelo básico de filme. Depois tem um segundo, não é bem um duelo, tem um momento do filme em que o Duende tenta convencer o Peter a ir pro lado dele, porque nesse momento o Osborn começa a conversar com a máscara, né? A máscara, que é a outra personalidade, que é a representação da outra personalidade, começa a mandar na personalidade boa, né? Essa história vai sendo construída que também é uma outra trama, quase uma subtrama no filme. A outra personalidade vai começar a mandar a personalidade boa, né? A personalidade ruim vai começar a mandar a personalidade boa. Tem o segundo confronto entre. E já tinha, na verdade é o terceiro nesse caso. O terceiro confronto entre o Duende Verde e o Homem-Aranha num prédio pegando fogo. Isso no Direção de Graças. Se você conectar ali, você entende que aquele é o Direção de Graças. E onde o Peter se corta, né? Ele tá se defendendo de umas bombas do Duende Verde, que tem tipo uma hélice, corta ele. E nesse momento que corta, fica o Duende vê que ele cortou um pedacinho da roupa, né? E aí, quando ele volta pra casa, o Norman já tá em casa, porque o Peter não sabe que o Norman é o Duende Verde. Ele descobre isso só lá naquela última cena. Antes disso, ele não sabe. Você percebe que ele não sabe. Mas nessa cena, o que acontece? Cai o sanguinho, lá ele se pendura, cai o sanguinho. É outra cena muito famosa.
E aí ele senta na mesa pro Direção de Graças e a roupa do Peter começa a. O Peter tá com uma camisa social e a roupa começa a pegar sangue, né? Apareceu sangue. E nesse ponto, se você olhar, o William Dafoe, ele tá incrível nesse filme. É uma grande atuação. O William Dafoe é um excelente ator, mas é uma grande atuação. Quando ele vira a outra personalidade, ele muda de cara, assim. Ele tá com a cara, um ar sorridente. Quando a outra personalidade assume, ele faz uma cara fechada. E nessa cena tem isso. Ele vê o sangue e a cara fecha, assim, porque ele percebe que que o Peter é o Homem-Aranha, né? Ele entende isso. E com isso ele vai atacar a Tia May. Ele vai atacar a Tia May vai estar rezando o Pai Nosso, e ele vai atacar, e ele ataca justamente na hora que ela fala livrai-nos do mal, né? E aí ele ataca, é uma cena até meio simbólica. O lado as cenas do Duende Verde tem cenas assim bem assustadoras, assim. Principalmente se você pensar que é um filme para criança. Claro que se você pensar que é um filme para adulto, não tem nada demais. Mas se você pensar que é um filme para criança, tem cenas super assustadoras. O Duende Verde é um personagem bem macabro mesmo. E aí ele ataca a Tia May, e o Peter entende que nesse momento que quando ele atacou a Tia May, significa que ele sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Mas o Peter não sabe quem é o Duende Verde. Tem um ponto que o Harry vai levar flores pra Tia May e a Mary Jane tá lá de mão dada com o Peter. E o Harry vai contar isso pro pai dele. O pai dele já era o Duende Verde, já estava completamente assumido. E aí, quando ele tem essa informação que o Peter era apaixonado pela Mary Jane, ele vai atacar a Mary Jane, para atrair o Peter. E nesse ponto, o Peter vai lá pra ponte, né? A ponte lá em Nova York. E tem o grande confronto, o confronto deles na ponte, que aí o Duende Verde fala uma frase icônica, que é assim, o ruim de ser herói é que sempre vai ter um lunático que vai fazer você fazer uma escolha difícil. E aí ele tem aquela cena que ele segura o bondinho lá da Roosevelt Island e a Mary Jane, e ele solta os dois ao mesmo tempo para ver qual que o Peter vai escolher. E o Peter consegue salvar todo mundo, né? Salvar os dois. Ele é ajudado pelas pessoas da cidade. Ele mostra que o Peter já é um cara inserido, o Homem-Aranha, no caso. Ele já é inserido culturalmente na cidade. A cidade já gosta dele. É como se ele estivesse representando alguém da cidade. E aí vem a cena final, né? Logo depois disso. E o confronto. E eu acho que a solução do filme é ali, inclusive. Eu acho que ali é quase que o final do filme de verdade. O que tem ali depois é uma continuação, é um desenrolar que, na verdade, vai ser explicado muito mais lá no segundo filme do que nesse. E é o seguinte, nesse momento, o Norman se revela, né, como eles estão duelando ali, o Norman se revela como o Duende Verde, e aí ele fala, eu sou como um pai pra você é como um filho pra mim. E aí o Peter vira pra ele, não, eu já tive um pai. Meu pai se chama Ben Parker. E ele completa a história do tio Ben, né? O Ben Parker é o tio Ben, e na verdade é a figura paterna que ele entende naquele momento, que lá no começo ele tinha falado, lá na cena do Grande Poder e Grandes Responsabilidades, ele fala que ele não é o pai, né? Que ele não era o pai, que não tinha nada de falar aquilo. Naquele momento ele aceita que o tio Ben na verdade, sempre foi o pai dele, né? Quem cuidou. E isso é um negócio meio nuance. A galera em si não debate muito isso, mas isso é muito forte no filme. E aí ele tenta matar depois disso, como ele não aceita, o Norman é mostrado como alguém que não aceita a rejeição, né? Então, como ele rejeita, ele tenta empalar o Peter, né? E aí o Peter salta, né? Porque ele tem o sentido da aranha, ele percebe que ele vai ser empalado, ele salta, e aí o Norman é empalado, né? Isso vai ser um assunto que vai debater os 3 filmes, essa cena. Essa cena é tão importante que nos 3 filmes ela vai ter consequência, né? No 2 e no 3 tem muita consequência dessa cena, porque ele vai ser empalado ali, e ele vai falar, não conte pro Harry que eu fiz, né? E o Peter cumpre essa promessa até o último dia. Ele não conta pro Harry
até aquela cena lá no final do 2 que o Harry estoura o vidro, aquela história toda, ele descobre que o pai dele era o Duende Verde. Mas até aquele momento, o Harry não sabia que o Harry não sabia que o Norman era o Duende Verde. Isso ele promete no leito de morte do Norman, né? E aí tem aquela cena que ele leva o corpo, né? E aí o Harry acha que o Homem-Aranha matou o pai. Isso só vai ter consequência lá no. Até tem uma consequência no final, né, nessa parte do velório, até o velório do Norman, e ele jura no leito de morte que vai matar o Homem-Aranha. Isso só vai ser resolvido lá naquele filme 2. É, com certeza o filme 2 tem que ter um podcast, vai ter, com certeza, não é possível, porque esse filme 1 é muito bom. O filme 2, eu lembro na minha mente, o filme 2 ainda era melhor do que o 1, embora eu goste muito desse filme 1. E ali tem o velório, no velório do Norman, tem o Peter ele fica lutando, e isso é uma trama do filme, é uma trama também grande do filme. O Peter fica lutando pelo amor da Mary Jane, mas quando ele consegue lá no final do filme, ele entende grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu não posso ficar com ela porque agora eu sou o herói de Nova York. E aí eles não ficam juntos e ele fala, eu só posso ser seu amigo. E aí passa, né? E aí acaba o filme ele indo embora, que depois isso vai ser também relembrado lá no segundo filme. É, como, assim, mostrado de novo para relembrar de onde a história acabou. Essa é a trama principal do filme. É, tem outras tramas. Por exemplo, esse relacionamento do Harry com a Mary Jane, eles chegam a namorar num ponto do filme. Tem uma trama que é mostrada muito no começo, que é a casa da Mary Jane. O pai era muito violento, eles brigavam muito, o pai e a mãe, e brigavam com ela também, falavam que ela não ia ser nada na vida. Isso é mostrado no filme. A Mary Jane tem uma paixão ali, uma paixonite pelo Homem-Aranha mesmo, não pelo Peter, né? Peter com o Peter só no final, mas ela se apaixona pelo Homem-Aranha, ela dá aquele beijo, aquela cena famosa daquele beijo. Ela é salva 3 vezes no filme pelo Homem-Aranha, e tem a cena do beijo em uma delas. Tem também a Mary Jane ela tem muitas subtramas no filme. Dela tentando ser atriz, né, e não conseguindo, aí vai trabalhar numa lanchonete, né? Isso no meio do relacionamento dela com o Harry. E tem também uma coisa da proximidade e da distância, ao mesmo tempo da proximidade e da distância, do Harry com o Norman. Porque eles têm uma relação de pai e filho estranha, porque o Peter era um gêniozinho e tem um momento que parece que o Norman gosta mais do Peter do que do Harry. E isso vira quando ele vira o Duende Verde, quando ele entende que o Peter é o Homem-Aranha, isso vira e ele passa a gostar mais do Harry do que do Peter, né? E tem uma trama que percorre também, principalmente do grande poder de grande responsabilidade, dele sentir a culpa, do Peter ter culpa da morte ele se sente culpado da morte do Tio Ben, e isso move ele no decorrer do filme. Isso vai mover ele até no 2, né? No 2 ainda tem muito isso dele sentindo culpa da morte, dele não conseguindo aceitar a morte do Tio Ben, né? Isso é muito tratado no 2 também. E eu acho que eu vou para aquela parte do prós e contras. Os prós desse filme é que era um elenco muito jovem, né? O elenco principal ali, o James Franco, a Kristen Dunst e o Tobey eram atores super jovens ali naquele momento. A Kristen Dunst tinha feito Jumanji, ela era uma atriz talvez, como ela era uma atriz mirim, um pouco mais experiente do que os outros dois. James Franco acho que está no segundo filme dele, o Tobey também está no segundo filme dele. Eles estão muito início de carreira, por isso que eles são muito carregados ali pelo William Dafoe. O William Dafoe já era o William Dafoe nesse momento, né? O William Dafoe, ele carrega até os... Eu acho que o William Dafoe ele tem uma importância tão grande nesse primeiro filme que a sombra dele arrasta os 3 filmes, né? Ele tá ali, aquela atuação dele é tão poderosa que vai ser carregada para os outros 3 filmes. E com a atuação do vilão, ele tá melhor até do que o Alfred Molina no 2, fazendo o Dr. Octopus.
E do que o Topher Grace, com certeza, né? O Topher Grace vai ser debatido aqui no 3. Pô, o Topher Grace é péssimo. É... os efeitos especiais desse filme não estão tão ruins quanto os outros filmes dessa época aí, dos anos 2000, início dos anos 2000, Harry Potter, alguns filmes ali, o Ataque dos Clones, esses filmes estão, o CGI deles envelheceu mal, assim. Você bota o filme em 4K e você vê aquele negócio falso, horroroso. Esse filme não, porque o Sam Raimi na época usou muito efeito prático. Então o filme tá bem, assim. Tem uma coisa ou outra que a perseguição do... A única cena que tá, assim, muito fraca, você vê um bonecão, é essa cena da perseguição do Peter com o assassino do Tio Ben. Essa cena tá fraca, ó. O CG dela ficou bem fraquinho. Mas, tirando isso, as outras cenas estão incríveis nesse filme. O roteiro desse filme é muito redondo, né? Ele é muito bom. Esse primeiro filme é muito bom mesmo. O roteiro dele é redondo, ele conta tudo ali que precisa ser contado. Só tem um probleminha, eu vou falar dele depois, que não tem muita explicação mesmo. Revendo ele, eu revi ele para fazer esse podcast, e revendo ele, você vê que ele tem um único probleminha. Ele é tão bom esse filme que eu acho que, além de nostalgia, o Tobey volta pro MCU, porque esse filme, por incrível que pareça, ele se encaixa no MCU, né? Ele fala lá do soro, do que seria o soro do super soldado, né? Ele se encaixa muito bem no MCU. Inclusive, acho que esse filme, vou rever o 2, vou rever o 3, mas eu acho que esse filme, ele é o melhor dos três. Eu tenho muita impressão na minha mente que esse filme é melhor do que os outros dois. Isso a gente não sabe, isso vai ser pensado, eu vou debater isso depois. Quando acabar lá o 3, quando a gente vê o 3 a gente sabe que não é, mas quando a gente vê lá o 3, a gente vai debater se qual dos três filmes é o melhor, e acho que esse filme, o primeiro filme, tem muita chance de ser o melhor. E de verdade, esse filme é o pontapé inicial para os filmes de super-herói, né? Desse filme pra frente que veio toda essa leva de filmes de super-herói que a gente existe até hoje. Que virou MCU, que teve lá os da DC, mas tudo começa nesse filme aqui, porque esse filme foi sucesso de verdade. Esse filme foi muito sucesso. Tinha bonequinho, tinha figurinha, álbum de figurinha, tinha de tudo sobre esse filme. Esse filme fez muito sucesso. Tinha máscara, tinha luva, tinha tudo desse filme. Tinha fita, tinha DVD, foi um dos primeiros filmes a ter DVD na época. Esse filme teve de tudo. Os contras, vamos falar de contra? Os contras aqui, eu botei só dois. Achei esse corte do HBO Max muito esquisito. Ele cortava a cena, ficava escura a cena e voltava o filme. Parecia série. Achei muito esquisito. Não gostei. Acho que é alguma coisa desse corte. Eu não lembro de ter isso na versão original desse filme. Esse filme ele não tinha esse problema das cenas sumirem e aparecerem. Ele é contínuo, né? Na versão original. E tem uma parte do roteiro que eu falei que ia falar que tinha algum problema, que é a história do apartamento em Midtown. Que é aquele apartamento que ele conta lá que o Harry, o Norman alugou pro Harry e pro Peter passarem o verão, passarem o outono, na verdade. Ali, aquela história não faz nem pé nem cabeça, aquilo ali é meio uma enrolação da história, só pra mostrar que eles estão ali morando juntos e se preparando para ir pra faculdade. Na verdade, fala que o Peter já tá na faculdade e que o Harry, na verdade, está se preparando para ir pra faculdade. É meio confuso ali no filme. E aí acho que essa parte meio não tem muito pé nem cabeça. Ela serve ali meio que pra mostrar que tá todo mundo junto ali. E pra mostrar que aquele relacionamento serve muito pro relacionamento do Harry com a Mary Jane. Porque a gente não vê, mas a gente escuta muito. E o Harry não sabe, né? O Peter não sabe que o Harry sabe. E eles estão ali morando juntos. É meio que pra criar uma intriga ali, mas não tem muita serventia nessa parte. Para isso, é um filme excelente, é um filme 10 de 10, não sou de dar nota, mas é um filme que eu adoro, é um filme quase que perfeito. E eu recomendo que todo mundo veja. Não veja essa versão do HBO Max. Se tiver outra versão aí em outro serviço de streaming, se tiver online, se tiver em DVD, se tiver em fita. Se você tiver esse filme em fita, porra, você é sinistro. Você tem um filme em fita dessa versão aí, assista em fita. Porque em fita é sensacional. A qualidade de imagem deve estar horrível, mas assista, deve estar amarela a fita. Mas assista essa fita desse filme,
porque esse filme é incrível. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assistam esse filme, porque esse filme é sensacional. Semana que vem tem Superman 78 com Christopher Reeve. E é isso. Valeu, falou.